E uma medida assinada pelo presidente Lula nesta semana garante desconto de 25% para produtores familiares do Rio Grande do Sul que contrataram custeio pelo Pronaf. A ação deve beneficiar 36 mil contratos de famílias atingidas pela estiagem no estado. Mas os produtores devem ficar atentos, porque o limite de rebate é de somente R$ 12 mil. O Leopoldo contratou R$ 153 mil para investir na atividade leiteira que pratica há quase 40 anos em Boa Vista do Cadeado, norte gaúcho. Com a maior estiagem dos últimos 75 anos, vieram as dificuldades e ele esperava mais do que foi anunciado. Porque quem planta os grãos, eles têm até 100% de pro agro, né? E o produtor de leite que pega o custeio não teve esse privilégio hoje que os produtores de grão têm, né? Claro, ajuda, né? Mas não era o esperado. Teria que ter bem mais, né? O setor leiteiro é um dos mais atingidos pela seca no Rio Grande do Sul, com maior impacto para o pequeno produtor, que muitas vezes não tem capital para investir em alimento de qualidade, por exemplo. O decreto federal vai liberar 230 milhões de reais para amenizar os prejuízos de mais de 24 mil agricultores gaúchos, em um total de 36 mil contratos que pegaram custeio por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O percentual a ser abatido é de 25% nas parcelas vencidas ou que vão vencer entre janeiro e dezembro de 2023. O limite de abate por operação é de R$ 12 mil, mas nem todos os produtores e municípios atingidos pela estiagem estão aptos a receber este benefício. Os critérios incluem que as operações têm que ter sido contratadas entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Produtores devem estar em situação de adimplência, ou sejam regularizados até 29 de dezembro de 2023. Ter registro de declaração de aptidão ao PRONAF ativo ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A perda de receita ser igual ou superior a 30% da receita bruta esperada. Isso só vale para municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Segundo a Defesa Civil do Estado, 393 municípios decretaram emergência e destes, 388 foram homologados pela União. Quem não conseguiu fazer o pagamento pela situação da estiagem, então quem prorrogou, renegociou, então ou que esteja inadimplente, ele também vai ter o desconto. Quem não se encaixa nos critérios deve ir até a agência bancária onde contratou o crédito com informações técnicas que demonstrem a necessidade do benefício, por meio de laudo individual ou grupal. Com a seca, a Emater estima redução na produção de leite, que em alguns municípios chegou a 80%. Nós temos que ter uma política muito séria com o setor leiteiro. Eu digo que é até uma questão de soberania nacional. Conserve o teu produtor de leite que está aí, porque não sei se nascem ainda produtores de leite. Para essa vocação de trabalho, para essa vocação dessa atividade tão gostosa, mas muito trabalhosa. E ninguém vive só de paixão, nós temos que ter remuneração. O aumento da linha de crédito em função da própria inflação e ajuda aos produtores que mais foram impactados pelo clima. O setor leiteiro é o que vem mais sofrendo, né, e precisa de apoio nesse sentido. E a gente vai chamar agora o Miguel Daúde, porque, Daúde, esse desconto, né, de 25% em dívidas de produtores afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul, ele é positivo, mas você não acha que ele ainda está abaixo da necessidade do setor leiteiro? A gente acabou de ouvir ali um produtor dizendo que não nascem mais produtores de leite. Como é que faz, Daúde? Bem-vindo! Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, eu ouvi atentamente a matéria. Então, você relaciona tudo que está ali, né, no que o Conselho decidiu, como é que você vai aplicar isso no campo, como é que você vai apurar se é 25, se não é 25, se você tem o direito, não tem o direito, com todas as dificuldades que o produtor tem. Então, eu vejo que isso é mais
como dizem, né, para inglês ver, do que realmente vai ter uma efetivação na prática desses critérios. Bom, mas enfim, vamos torcer para que isso exista. A questão do leite, Priscila, a gente sempre levanta aqui no Cala Rural, coloca. A questão do leite é uma questão social, ela não é econômica, né? Produzir leite, vai continuar produzindo. Hoje você tem as pessoas mais tecnificadas, a produção hoje totalmente, praticamente automatizada. Você tem hoje essa produção, mas a questão do leite, principalmente na agricultura familiar, no pequeno agricultor, hoje atinge aí em torno de mais ou menos 5 milhões de pessoas no campo que dependem do leite. Então, quando você... Escuta bem, pessoal, escuta bem, veja bem. Porque o político é assim, ele gosta de te ferrar aos poucos, né? Hoje eu vou te dar isso, amanhã eu vou te dar aquilo, né? Ele vai aos pouquinhos para criar uma relação de dependência de você dele, para que ele continue no poder, te enganando constantemente. A questão do leite é uma questão social, né? Não é você ter uma viabilidade econômica, não, porque ele vai ganhar dinheiro ou não. São 5 milhões de pessoas. Se você não atende essas pessoas que estão ali trabalhando, sua família, você vai acabar jogando essas pessoas na rede de proteção social. A rede de proteção social depende de impostos. Imposto depende de atividade. Então, nós estamos fazendo um caminho inverso. Será que é impossível entender isso? Será que não dá para resolver isso de uma forma mais coerente, mais comercial, no sentido de dar ao produtor rural, que é uma questão social, característica para que ele possa continuar produzindo e tendo a sua permanência no trabalho? Quantos produtores de leite, eu me lembro do nosso colega Benedito, né, que comenta, faz os seus comentários às vezes no canal Rural, um dia ele fazia um cálculo de quantas pessoas deixavam a produção de leite por dia. E isso tudo não sensibiliza. O que a gente percebe é o seguinte, você vai depender de mim. Aos poucos eu vou tentar te ajudar, mas não vou te dar independência para que você possa andar com as suas próprias pernas. Porque enquanto você depende de mim, eu estou aqui no poder e eu vou continuar no poder usando disso para tentar, sei lá o quê, né? Não vou nem falar, eu ia falar uma bobagem aqui, mas vou me conter. Então é isso, Priscila. Você tem o segmento, né, o agronegócio, o pequeno produtor, que coloca a comida na mesa do brasileiro, na sua cidade, na sua região, fornece para creche, fornece para hospitais. Você tem esse produtor cada vez mais penalizado. Então, você ajudar a produção leiteira, você não está fazendo favor nenhum. Você está agindo socialmente, evitando que essas pessoas caiam na rede de proteção social, que vai te custar mais caro. E é um dinheiro que você tem que buscar de outra forma. E aí nós não conseguimos deslanchar o Brasil, né? Desde quando eu me formei, ou muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, nós sempre somos o país do futuro. Quer dizer, mas nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos distribuir a nossa riqueza para o povo brasileiro. Que hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí as grandes lojas quebrando, fechando, desemprego tomando conta. E nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Discutindo o quê? O que nós estamos nos levando em consideração para salvar o nosso país? Será que é difícil fazer um pacto em que esse pacto coloque em primeiro lugar projetos para o nosso país? Mas, infelizmente, Priscila, eu até vou parar um pouco de falar disso, porque eu já estou enjoado de mim, não consigo nem me ver mais falando disso, porque é sempre a mesma coisa. Quer dizer, é difícil você entender a lógica. Então, a produção de leite no Brasil não adianta. As pessoas falam assim, mas o produtor tem que se tecnificar, ele tem que ter 500 litros por dia, mas não é assim. Nós estamos falando de uma questão social. Então, portanto, entenda como você quiser entender. Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação, sempre aqui, né, fazendo pleitos para quem mais precisa, né? E a gente sabe, desde que eu comecei aqui o Mercado e Companhia, o setor leiteiro sempre foi um grande problema e sempre precisa de mais ajuda e não consegue, né? Então, é muito difícil, a gente sempre comenta realmente desse assunto. Obrigada e tenha um bom fim de semana.
Obrigado, Priscila, você, e bom fim de semana a todos também.